Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 16, o apóstolo Paulo, a partir do verso 20, ele dá uma conclusão dessa primeira epístola e, como é costume dele, ele faz saudações e ele diz, 1 Coríntios 16, verso 20: Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Nós vemos nessa epístola do apóstolo Paulo que Paulo tinha várias dificuldades a serem enfrentadas nesta igreja de Corinto. Ele tinha problema de espírito sectário, divisão. Isso é algo que infelizmente ocorre também em nossos dias. Preferências. Ele tinha incesto. Ele tinha processos judiciais que eram movidos de um crente contra outro. Ele tinha fornicação, ele tinha a questão do casamento, questão do divórcio, ingestão de alimentos oferecidos a ídolos, questão do uso do véu, da ceia do Senhor, a questão dos dons espirituais. E ele dedica um capítulo inteiro, capítulo 15, para falar a respeito da ressurreição, porque ali na cultura grega, eles tinham a ideia de que o espírito é que tinha importância, mas o corpo para nada servia. Então foram momentos que podemos imaginar de grande conflito contra ideias, contra principados e potestades que ele enfrentou e que nós também enfrentamos. E aqui nos chama a atenção então esse tema Maranata, que está incluído neste verso 22 do capítulo 16, que ele diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo. Pergunto para você nessa manhã, você tem amado o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? A palavra de Deus nos diz em João capítulo 14, verso 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. As consequências do nosso amor para com o Senhor Jesus Cristo, na obediência aos seus mandamentos, que também são mandamentos do Pai, e assim nós podemos entender que a conclusão é que o Senhor irá se manifestar para nós. Então precisamos amar ao Senhor Jesus Cristo. Paulo diz em Romanos
capítulo 10, verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A condição de amar o Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, porque se não ocorrer isso, seja maldito, seja algo que está contra a palavra do Senhor. Podemos ver o que Paulo fala na sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, ele também falou sobre essa situação deste amor, no seu verso 8 e 9, ele diz: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, que quer dizer maldito. São pessoas que utilizam-se da palavra de Deus para anunciar um outro evangelho. Por isso, devemos pregar a simples mensagem da palavra do Senhor. O evangelho da cruz, que Paulo fala muito bem aqui neste livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 1, ele fala a respeito disso, de que o evangelho é loucura para os homens, mas para nós que pregamos a Cristo crucificado, é sabedoria de Deus. Ele diz nos versos 1 Coríntios 1, verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A simplicidade do Evangelho. E hoje é muito comum pessoas, muitas das vezes, pessoas simples, que às vezes, infelizmente, acabam entrando em certas igrejas, religiões, pensando que é a verdadeira palavra de Deus, mas infelizmente estão entrando por um caminho de engano, por um caminho em que o verdadeiro evangelho ele não é anunciado. Como nós recebemos ontem aqui na igreja um casal que durante 34 anos serviu a uma determinada igreja e chegaram, depois desse tempo todo, chegaram a uma conclusão de que este evangelho que era pregado não era o evangelho verdadeiro. Quanto tempo, quanta desilusão com a palavra de Deus, com a igreja. Então isso é muito comum em nossos dias. São pessoas que têm feridas abertas em sua alma, em seu espírito,
que, se não for devidamente tratada pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas, elas se perdem. Elas acabam generalizando que todas as igrejas são iguais e acabam voltando para o mundo. Então aqui está o que Paulo fala: seja anátema. Precisamos amar ao Senhor Jesus Cristo. E amar ao Senhor Jesus Cristo significa sermos fiéis à sua palavra. Paulo fala numa despedida também na Epístola aos Efésios, capítulo 6, verso 24: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Não de boca, não de palavras simplesmente, mas que amam o Senhor Jesus Cristo de verdade. Porque se não amar, seja anátema, seja algo maldito. Vemos na Epístola de Judas, verso 14 e 15: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Então vai haver um dia de juízo, e esse dia, ele será um dia muito trágico para pessoas que não amam ao Senhor Jesus Cristo. E depois, Paulo fala a respeito da palavra Maranata, que é uma palavra, uma frase aramaica, que tem duas palavras aramaica, Maraná, e depois a palavra Tá, que significa Nosso Senhor vem, ou Nosso Senhor chegou. É um desejo sincero que o apóstolo Paulo tinha para expressar a volta imediata de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam os irmãos que depois de poucos anos após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, esse sentimento do regresso do Senhor Jesus Cristo era algo muito vivenciado pelos irmãos que foram alcançados por este evangelho. Paulo dizia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8: combati o bom combate, completei a carreira, só me restam a coroa da justiça, que o justo juiz dará a mim e a todos os que amam a sua vinda. Então precisamos amar a sua vinda, viver o dia de hoje como se fosse o último da nossa existência aqui na terra. Viver de uma maneira intensa para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, precisamos deste anseio para que realmente tenhamos esse desejo. E quando temos esse anseio, nós temos que nos esforçar para que esta volta
ela seja o mais breve possível. Paulo dizia isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, aguardando essa bem-aventurança que há de ser, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa quando uma pessoa tem em seu coração esse desejo, faz com que a sua vida esteja totalmente nessa perspectiva. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aqui o Senhor estava dizendo para Pedro: se você me ama, se você aguarda no futuro o meu retorno, então faça o trabalho de apacentar as ovelhas. E realmente, irmãos, quando nós vemos pessoas no sentido espiritual totalmente desorientadas, é como se você pudesse salvar uma vida, que você fosse um médico e a pessoa chegasse num pronto-socorro, ferida, entre a vida e a morte, e você pudesse dar vida para aquela pessoa através do seu conhecimento. É como você está ocorrendo ali em Brumadinho, você conseguisse salvar uma vida que estava toda presa na lama, e você fosse ali com um braço amigo e pudesse salvar esta vida. Com certeza, você ficaria extremamente feliz. É uma felicidade que não é conquistada no sentido material, mas é uma felicidade que brota no nosso interior. Assim também aqueles que se dedicam inteiramente e se dedicam de uma maneira intensa a realizar a obra do Senhor, é porque amam ao Senhor, porque foram agraciados com uma tão grande bênção de salvação, que procuram ajudar pessoas que agora estão perdidas, como diz o livro de Isaías 53, ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, ovelhas que no sentido espiritual andam de um lado para outro, desorientadas, à procura de um aprisco, à procura de algo, e muitas delas saem de um lugar, caem em outro, às vezes até pior. E a nossa responsabilidade é fazer com que essas pessoas possam estar na presença do Senhor Jesus Cristo, para terem essa convicção dessa volta do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Então, devemos tomar cuidado entre essas duas frases, anátema, que Paulo coloca aqui, e depois Paulo fala Maranata. Um contraste muito grande. Anátema, maldição. Maranata, convicção. Convicção no quê? Convicção de que o Senhor Jesus vive, reina,
e que ele vai voltar. Ainda 1 Coríntios 12:3 diz: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Anátema significa animal a ser morto em sacrifício, animal devotado à destruição. Então é uma palavra que está associada com o pecado. A palavra tem uma conotação ruim e é sinônima de uma maldição. No esquema do Antigo Testamento sacrificial, anátema significava alienado de Deus, sem esperança de ser redimido. Então é algo terrível. E Paulo diz, concluindo aqui nesse verso 3 de 1 Coríntios 12, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que age nas nossas vidas. E nós então anelamos de sermos salvos deste mundo, de Satanás, do pecado, que tenazmente está do nosso lado, no nosso corpo. Por isso, o livro de Apocalipse, no seu capítulo 22, verso 20, diz: aquele que testifica estas coisas, isto é, a revelação da parte do Senhor Jesus para João, diz: certamente cedo vem. Essa palavra cedo significa imediatamente, apressadamente, brevemente, rapidamente. Essa palavra é muito utilizada no livro de Apocalipse, que nos mostra a volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este livro conclui: amém, ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser também o nosso grito: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você deseja isso? Que Jesus volte rapidamente? Se deseja, procura orar, procura buscar a face do Senhor, procure contribuir através dos sinais que o Senhor Jesus deixou registrado na sua palavra, Mateus 24, 25, e tantas outras referências, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos anúncios da iminente volta de Cristo. Nós possamos ter no nosso coração esse desejo: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você contribua para com esta volta. Amém.